Graça e paz, igreja preciosa do Senhor. Importa que Ele cresça, que eu diminua. O que importa é a gente ouvir a voz do Senhor, a gente ouvir a palavra do Senhor, importa que o nosso coração esteja acessível às mudanças que Ele deseja promover em nós. Feche os seus olhos nessa manhã. Senhor, o Senhor sabe, meu Deus, como nós precisamos de Ti. Ainda quando nós não entendemos isso, o Senhor sabe. O Senhor sabe o quanto nós precisamos de Ti. O Senhor sabe o quanto, Senhor, ansiamos por Ti. Talvez alguns mais, outros menos nesse lugar, mas todos nós queremos declarar profeticamente. Nós ansiamos pela Tua presença, Senhor. Porque quem Te conhece mais, Te deseja mais. Quem anda mais contigo, que deseja andar mais contigo. Meu Deus, quem mergulha mais nas águas do Teu Espírito, deseja, Senhor, viver nelas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor gere, Senhor, dentro de nós, Senhor, uma transformação genuína, que o Teu Espírito domine esse lugar, que a Tua glória, que a Shekinah do Senhor, Senhor, esteja aqui no nosso meio, que os Teus anjos, Senhor, estejam aqui ministrando, guerreando as nossas guerras. Meu Deus, cada ser humano nesse lugar, e cada um que está ouvindo, o que vai ouvir, Senhor, é tão precioso aos Teus olhos, é tão único, Senhor. E nos ensina, Senhor, a Te dar, Senhor, o louvor devido, a entronizar, Senhor, o Teu nome. Nos ensina, Senhor, a conferir coisas espirituais com espirituais. Nos ensina, Senhor, a vivermos a verdade da Tua palavra. Senhor, nos ensina a vivermos de verdade a confissão dos nossos lábios. Meu Pai, no nome de Jesus, nós nos apresentamos, Senhor, como indivíduos e como família nesse lugar, como igreja nesse lugar, e nós Te pedimos, Senhor, que nessa manhã o Senhor opere em nós aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Aleluia. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que não são poucos, em nome de Jesus. Amém? Hã? Então, a Cláudia, a Gabriela estão nos visitando. Estão em Manaus, né? Não. Bahia. São amigas antigas do ministério que a gente pertenceu. E a filhinha delas, a Maria. Sejam bem-vindas, viu? Vocês são bem-vindas no nosso meio. Tem alguém nos visitando pela primeira vez nesse lugar? Se tiver, seja bem-vindo, sinta-se em casa, que o Espírito Santo te alcance, ministre ao seu coração, que o Espírito Santo traduza para você aquilo que eu vou tentar compartilhar. Queridos, eu tenho tentado nos últimos tempos ser um pouco menos bagunçada nas minhas ministrações, ser um pouco mais organizada, mais didática. Só que hoje, especialmente, acho que eu vou ser... Eu peço que o Espírito Santo me ajude a ir e que você venha junto de mim, amém? Tenha misericórdia de mim. Eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 3. E a gente vai ler do versículo 7 ao versículo 22. Eu ia ler só do 14 ao 22, mas eu quero ler com vocês esses dois textos, um para a igreja de Filadélfia e outro para a igreja de Laodiceia. Eu sei que alguns de nós vão se sentir tentados a falar assim, eu já sei, eu já estou cansado de saber o que diz nesse texto. Eu também sou assim, eu não sou diferente de você, né? Tem mais de 30 anos lendo a Bíblia, né? Então, a gente memoriza alguma coisa. A gente não conhece é o suficiente, mas memorizar a gente memoriza. Mas sempre Deus quer ministrar algo novo para nós. E mais do que isso, é algo específico para um momento específico, porque é naquele dia, né, que Deus quer falar conosco, aquelas verdades dEle.
Então, eu queria ler com vocês. Antes de ler com vocês, eu queria falar que normalmente eu leria primeiro, mas eu vou primeiro fazer essa introdução. Que o livro de Apocalipse foi um livro escrito por João, apóstolo João, que conviveu com Jesus na ilha de Pátimos. Ele estava exilado. E é um livro de grandes revelações, de muitas figuras e alegorias e sinais. E nos últimos tempos, muitos têm se aventurado a falar sobre o Apocalipse, né? Muitos homens e mulheres de Deus. É um livro que comporta algumas versões, né? Algumas interpretações da volta de Jesus. Alguns acreditam que Jesus vai ser o arrebatamento da igreja e depois a vinda de Jesus. São dois eventos separados. Outros acreditam que é um evento só. E tem algumas teorias, não são só duas, dentro disso. Mas Apocalipse era um livro de esperança. Porque nessa época, a igreja estava sendo extremamente perseguida, inclusive, a maioria entende que foi escrito na época de Nero, na época que Nero colocou fogo lá, né, em Roma. Inclusive, eu já ouvi alguém falando que ele teria colocado a culpa em Paulo, né, tipo, dos cristãos. Eu não lembro quem eu ouvi falando, mas se eu registrei, foi alguém que eu considero. Então, existiam grandes perseguições. Outro dia eu estava ouvindo, se eu não me engano, foi o Paul Washer, e ele falava assim: você acha que os cristãos eram mortos nos coliseus, devorados por leões, acusados de serem cristãos? Não, muito provavelmente, eu não sei se foi o Paul Washer, né? Pode ter sido outra pessoa. Muito provavelmente, eles estavam sendo acusados de serem estupradores, de serem tantas outras coisas, né? Tantas mentiras e mentiras e mentiras e mentiras. É assim? Será que a gente está disposto a passar essa perseguição? Porque morrer como cristão, né? É lindo, né? Nega Jesus. Lindo não, né? Lindo, eu não acho lindo, não. Vou só explicar aqui, se eu não estou achando lindo, não. A igreja perseguida está lá, né? Mas o que importa é que eles entregavam a vida para o Senhor. Então, era uma época de muita perseguição da igreja. E era uma palavra de esperança. De esperança. Olha, ele vai voltar, eu vou voltar. E eu vou voltar. E João 1, ele começa a se apresentar, olha, em Apocalipse 1, ele se apresenta assim. João diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. E aí ele continua falando lá no 1. Aí ele vai falando como foi a visão, como Jesus se apresenta. Ele diz aí nesse início que Jesus é aquele que anda no meio das igrejas. Você acredita nisso? Que Jesus anda no meio da igreja? E continua andando no meio da igreja? Mas isso te dá só euforia, alegria, ânimo ou te dá temor? Então, eu creio que o Senhor quer nos ajustar nesse tempo, para um tempo de temor ao Senhor, de compreender que existe uma mensagem de esperança, que existe uma mensagem, você não está sozinho, que existe uma mensagem no seu vale, no meio do vale da morte, no meio do seu vale, no meio das suas lutas. Eu te garanto a presença, mas existe uma necessidade da igreja de Jesus nos últimos tempos voltar para o lugar do temor ao Senhor, que é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. A gente leva muito de qualquer jeito. A gente deixa, né? A gente trata Deus como se fosse um igual. A gente entra no centro e a gente quer viver fora dos vales, a gente quer que a luta passe, a gente quer viver fora do deserto, mas a gente não se preocupa em viver desprovido de Deus. Eu tenho ministrado muito, né? Tenho ministrado nos últimos tempos. Quem está acompanhando o segmento, né? As meninas que estão mais presentes, né? Sempre tem visto isso no discipulado. Eu falei sobre o Salmo 23 e o Vale da Sombra da Morte. E o Salmo 23, para mim, o principal é que o pastor está presente. É que ele está presente.
Eu ministrei aqui outro dia sobre o Espírito ter levado Jesus para o deserto. Lembra disso? Era o deserto, mas Jesus foi levado pelo Espírito. E debaixo do Espírito ele saiu do deserto para cumprir a sua missão. E o Espírito tem ministrado ao meu coração. Isaías 6. Eu estou me antecipando um pouco e depois provavelmente eu vou voltar nisso se der tempo. Que fala assim, que Isaías, ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado no alto e sublime trono, e as suas asas enchiam, e os querubins, e a glória encheu o templo. E quando ele diz, e quando ele viu o Senhor, o que ele entendeu? Ele falou: ai de mim, eu vou morrer. Vou morrer. E Isaías antes, ele tinha proclamado 5 ais sobre o povo. Só que quando ele viu o Senhor, ele contemplou a própria miséria. Ele diz assim: ai de mim. Ele não disse ai de mim porque eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele disse isso também. Mas a primeira coisa que ele diz assim: ai de mim, porque eu tenho impuros lábios e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor. E aí Deus fala assim para ele: Isaías, a quem eu enviarei? Não, aí veio o anjo, tocou, né? Curou, tirou a iniquidade dele, a brasa viva do altar, e aí Deus faz o comissionamento e ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu pergunto para você, e a missão de Isaías foi fácil depois disso? Deus já diz logo, olha só, você vai, eles não vão te ouvir, mas você vai falar. Então Isaías viu, no ano da morte do rei Uzias, no meio de uma imensidão de iniquidades, Isaías já estava vendo o cativeiro que viria sobre o povo, porque o povo andava em pecado. O povo, nós, se identifique, tá? Porque andamos em pecados consistentes. A nossa fé muitas vezes é líquida, ela é insípida, mas os nossos pecados são consistentes. A gente repete eles, dia após dia, dia após dia, dia após dia. E sabe o que acontece? Que a Bíblia diz que acontece? Quando a gente repete os pecados, o nosso coração fica cauterizado. Mas eu vou te dar uma boa notícia, a promessa para nós. Em Jeremias, diz assim, é Jeremias, né? Nas suas mentes, nos seus corações, eu imprimirei o meu espírito e as minhas leis dentro deles, dentro deles. E hoje o Espírito está dentro daquele que é regenerado em Cristo, porque se você ainda não tem Cristo, a palavra de Deus diz a seu respeito que você está morto no seu espírito. Então você precisa ser encontrado, precisa encontrar com Jesus, precisa mergulhar na palavra para saber realmente quem Ele é. Não basta uma simples oração. Ah, Senhor, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida, escreve meu nome no livro da vida. Glória a Deus por isso, faz mesmo, tem poder a sua palavra, mas isso é superfície. É superfície. A confissão do senhorio de Cristo demanda uma vida de discipulado com Cristo, de Cristo. E o chamado é para sermos discípulos, é para seguirmos e servirmos. Porque se eu estou em Cristo, se eu sou discípulo de Cristo, necessariamente eu estou seguindo e servindo. Seja na igreja local, seja do lado de fora, dentro do teu chamamento, dentro do seu propósito. Então, vou voltar aqui. Então, não importa se você, não importa se nós, muitas vezes estamos nos vales. Se o momento que nós, quer dizer, importa. Deus se importa com a sua vida, é claro que se importa. Mas muitas vezes o nosso foco está no vale. E aí, no último discipulado de mulheres, sexta-feira, a outra, eu ministrei sobre Ezequiel 37, e o Espírito Santo vai ministrando sempre uma coisa nova, né, para nós. E aí eu falei, meu Deus, o profeta estava vivo. Ezequiel era um homem que ele falava assim,
eu vi o Senhor disse, o Senhor falou. Se você vê um capítulo após outro de Ezequiel, você fala assim, nossa, eu não chego nem na migalhinha do que ele comeu um dia. A cabeça de Ezequiel era uma cabeça extremamente nas coisas sobrenaturais, nas coisas do céu, do Senhor. E aí Deus, em Ezequiel 37, joga Ezequiel no vale de ossos secos. A Bíblia diz, assim como Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito, a Bíblia diz que Ezequiel foi levado, jogado, deixado pelo Espírito, a minha Bíblia diz isso, lá no vale de ossos secos. E aí ele vai fazendo o processo com o Senhor. Mas sabe de uma coisa? Ezequiel no vale de morte estava vivo. Estava debaixo da direção do Espírito, estava ouvindo e falando aquilo que Deus estava mandando ele fazer. E Ezequiel vivo, num vale horroroso, de ossos sequíssimos. Depois você pode ler o texto, que eu não vou ficar nesse texto. Que era o exército, que era profeticamente o exército de Israel, que Deus levantaria de novo. Ele estava no meio de uma situação totalmente caótica, drástica. Ele estava vivo, debaixo da condução, da direção, do comissionamento do Senhor. E por isso ele pôde estar alinhado à voz de Deus e transformar todo um vale de ossos secos por causa do Senhor. Gente, eu não sei vocês, mas assim, eu tenho passado por muitos momentos difíceis nos últimos anos, especialmente, a vida toda, né? Crente passa a vida toda, mas nos últimos anos, às vezes a gente fala tanto e repete tanto, a gente fala assim, meu Deus, os dias são difíceis, meu Deus, quanta guerra, meu Deus, que dificuldade. Eu não estou falando para você que Jesus não tem vida abundante e que Ele não deseja curar, libertar, salvar. Isso é dele. Eu não estou falando disso. Amém? Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando que existem alguns processos na nossa vida que são processos muito difíceis. E eu tenho passado processos muito difíceis e eu comecei a preparar a palavra e comecei a ouvir. E eu falei, Senhor, eu não queria falar sobre essa palavra que eu vou falar agora, de Apocalipse, né? Eu queria falar sobre o vale, sobre Ezequiel profetizando ali no vale. Já estava mais ou menos pronta a palavra, era só mergulhar um pouco mais. Eu queria falar, Sabe, queridos, fervor. Não é a gente vir num domingo de manhã, ou num culto, e isso é muito bom, eu gosto. Eu venho para a igreja para adorar. Eu venho para fechar os olhos, eu venho para chorar, eu venho para levantar o braço, eu venho para dançar, eu venho para me movimentar, eu venho para dar com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, a minha demonstração de amor naquele momento em adoração ao Senhor, amém? Mas uma vida fervorosa não é isso, isso faz parte. Isso faz parte. E talvez você seja como eu, que se expressa mais, talvez na sua quietude, você tenha tanto fervor e tanta adoração, não é? Cada um é de um jeito, não é verdade? Vamos voltar para cá, onde eu estou mesmo, gente? Então eu não queria ministrar essa palavra. Então eu tenho visto tempos difíceis. Eu tenho vivido tempos difíceis. E nesses dias eu comecei a pensar, eu comecei a entender. E a gente tem ouvido tanto sobre a volta de Jesus. E sabe o que significa, que representa isso? Diga assim, céu ou inferno. Já representa há muito tempo, porque os que partem, ou partem em Cristo, ou partem sem Cristo. E a gente não fala sobre isso. E quando a gente suprime a verdade das pessoas, a gente está dizendo assim, eu não me importo com você. A Bíblia diz sobre práticas que levam. Você sabe que aquele que ama e pratica a mentira, a Bíblia diz que está reservado o lago de enxofre, de fogo?
olha, gente, a gente fala tanto de práticas e pecados sexuais, especialmente aqueles que não são admitidos pela igreja conservadora, né? Porque às vezes tem líderes, e são escândalos, que muitas vezes, desculpa, eu vou falar isso, tá, gente? Mas é verdade. Vão atrás de adolescentes, pastores, às vezes de governo, estupro de vulnerável, e muitas vezes a história é abafada, o cara sai, daqui a pouco está lá no púlpito ministrando de novo. Então a igreja, nós tantas vezes toleramos determinadas coisas, mas a mentira tudo bem. Chegou um tempo do temor do Senhor entrar no nosso coração, gente. E sermos radicais, e estarmos entendendo, nossos olhos precisam se abrir para nos prepararmos para a vinda de Jesus, ou para o arrebatamento dos céus, ou para a vinda dEle. Eu não sei como é que você pensa, qual é a sua doutrina, ou para fechar os nossos olhos ainda, eu não sei que dia eu vou morrer, pode ser agora. Espero que não seja no púlpito, para não te dar um susto, né? Por mim, tudo bem, eu já fui mesmo. Gente, eu estou pronta. Eu estou pronta. Eu não sei se você está pronta. Eu demorei para ficar pronta. Mas eu já estou pronta. Porque eu já entendi que o viver tem que ser Cristo. E o morrer é lucro. Porque se eu não creio que lá é infinitamente melhor do que o que eu tenho aqui, é misericórdia. E aí eu comecei a perceber, eu falo, Senhor, eu tenho entendido. E é uma percepção pessoal, talvez seja a sua. Por isso que eu vou compartilhar. Que essas dificuldades, que esses vales, que essas lutas, que esses desertos, são um tempo de treinamento nesse tempo para nos aprontar para sermos a noiva, sem mancha, sem mácula e sem ruga. Sabe por quê? Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Agora, quando tem desconforto, quando tem vale, quando tem deserto, para onde você vai correr? Você sabe uma coisa que o vale ensina? A reputação cai. Você sabe uma coisa que o deserto ensina? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você pode ter tudo na sua vida, mas se você não tem a promessa, se você não tem a palavra, a angústia está lá, o terror está lá, o desespero está lá. A mensagem central do livro de Apocalipse, estou quase terminando a introdução. Diz assim, reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Essa é a mensagem central, está em Apocalipse 19, 6. E outra, o Cordeiro é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, em Apocalipse 17, 4. A verdade é que haverá um dia em que o Filho de Deus virá com julgamento. Paul Washer disse assim, não há coisa mais inútil do que um pregador liberal, um homem que diz o que quer que seja do cristianismo, mas não crê no que a Bíblia diz. E crer no que a Bíblia diz pode trazer alegria sim, mas uma tristeza avassaladora. Avassaladora. É ou não é a verdade? Então, tem um trono de julgamento, tem o trono do tribunal de Cristo, o tribunal de Deus. Apocalipse 3. Aí vamos ler a carta à igreja em Filadélfia. Jesus escreve para essas 7 igrejas, e eu vou ler 2 cartas, uma para a igreja de Filadélfia e outra para a igreja de Laodiceia. Diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eu conheço as suas obras, e eu sei que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses mesmos que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos seus pés, e conhecer que eu te amei.
porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A visão dispensacionalista entende que a igreja de Filadélfia, essa carta à igreja de Filadélfia, representa uma das igrejas dos últimos tempos. Ou seja, é uma igreja que tem pouca força, mas que não tem negado a fé, que tem a promessa do Senhor que Ele vai voltar. É uma igreja fiel, viva. E essa mesma visão entende que a carta à igreja de Laodiceia é a carta para o outro tipo de igreja nesse tempo, que é a igreja apóstata, a igreja que está afastada do Senhor. Vamos ler a carta? Que eu já troquei toda a ordem aqui nas minhas 5 páginas. Só Jesus na minha vida. Um dia meu sonho é que Ele me organize. Jesus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente usa muito esse texto, né, que estou à porta e bato, para quando a gente vai pregar o Evangelho para quem não conhece a Jesus. Mas esse texto não é para uma pessoa que não conhece a Jesus ainda. Uma pessoa que não conhece a Jesus, a gente vai falar do amor de Deus, a gente vai falar que ela está morta nos seus delitos e pecados e que ela só pode ser salva por causa da graça de Jesus. Então ela precisa aceitar Jesus como mediador entre os céus e a terra e a partir daí se tornar filha de Deus, do Pai, né? E pronto, e a partir dessa graça salvadora, há um poder para desenvolver a salvação num processo que a gente chama de santificação. Porque se a gente não é santo, a gente não vê a Deus, não é isso? Ele é sede santos como eu sou santo. Então, é isso que a gente vai pregar para a pessoa. Mas esse texto aqui é para uma igreja. Era uma igreja que vivia numa cidade próspera. Era uma igreja que vivia num centro bancário, era uma igreja rica, de pessoas milionárias, de pessoas ricas. Era uma igreja que talvez as outras igrejas olhassem para ela e falassem assim: nossa, eu queria ser como ela. Meu Deus, eu queria morar naquele lugar. Eles tinham uma indústria de lã brilhante que servia para fazer roupas e carpetes. E por isso que ele confronta aqui com as vestiduras brancas, o ouro com as riquezas. Era uma igreja que tinha um desenvolvimento medicinal, médico grande. Então, eles tinham um unguento para as vistas, para trazer cura e para outras coisas talvez também.
Então, mas olha o que Jesus fala. Vamos primeiro no diagnóstico de Jesus. Eu já estou lá do outro lado, né? Jesus escreve para o anjo da igreja, Jesus escreve para a igreja, ele diz que ele conhece as obras da igreja e ele diz que ele está enjoado. Essa igreja, ela ficava próxima de Colossos e de Hierápolis. Colossos, alguém já falou aqui outro dia ministrando, eu acho, há um tempo atrás, era um lugar de águas frias, terapêuticas. Se você, Saulo, não lembro, o Júnior. Hierápolis era um lugar de águas quentes, ambos medicinais, né? Ambos terapêuticas. Mas em Laodiceia, as águas eram mornas. Então, Jesus escreve, olha as ações de Jesus. Ele escreve, ele conhece, ele lamenta, ele está enjoado, ele conhece o estado da igreja, ele lamenta de novo, ele aconselha, ele repreende, e ele disciplina, porque ele ama. E ele não para por aí, e ele fica do lado de fora da porta, batendo, esperando a criatura abrir, que posso ser eu. A gente acha muito bizarro isso, né? Mas quantas vezes na nossa vida é isso que nós temos feito? Às vezes quando o Senhor nos chama para orar. Então essa igreja, ela não foi elogiada, mas ela também não tinha nada que, você tem imoralidade sexual no seu meio, você está suprimindo o dinheiro que você devia dar, você não está ajudando os pobres, né? Não tem nada disso. Mas não tem elogio. Mas o que Deus tinha, o que Jesus tinha contra ela? Você é morna, você se acha autossuficiente. Você conta comigo nas suas decisões? É a sua força que te basta, é a sua sabedoria. A gente lê lá em Tiago, né, que a sabedoria humana é terreno, animal e demoníaca. A gente lê lá em Provérbios, não te estribes no seu próprio conhecimento, na tua própria sabedoria, confia no Senhor e faz o bem. A gente lê em tantos outros textos da palavra de Deus. Às vezes a gente é até aconselhado. Você sabe quantas vezes a gente não ouve o conselho de um pai, de uma mãe, ou de alguém que já passou por aquela estrada, e às vezes a pessoa pode estar equivocada, mas a nossa postura tantas vezes é arrogante, e vice-versa, não importa quanto tempo de caminhada tem aquela pessoa, pode ser uma criança ouvindo falar alguma coisa, mas tantas vezes a gente não considera, e muitas vezes pode ser Deus usando aquela situação, aquela pessoa, para nos sacudir, para falar conosco. Então, Jesus está andando no meio da igreja e ele faz um diagnóstico. As suas águas estão mornas. E sabe de uma coisa? Eu tinha preparado a palavra e hoje de manhã eu fui procurar uma palavra a esse respeito, dentro das pessoas que eu considero. E eu ouvi o Hernandes Dias Lopes, né? Reverendo Hernandes Dias Lopes. E uma coisa que ele falou assim: se você está a ponto de vomitar, é porque está dentro. Meu Deus, gente. Meu Deus. Ele não faz assim com a gente, ó. Está dentro dele. A gente está dentro dele. Seja como Filadélfia, seja como Laodiceia, estamos dentro do Senhor. Se isso não mexe com você, isso mexe comigo. Você sabe uma coisa que me chamou muita atenção, que eu nunca tinha reparado. Talvez alguns de vocês tenham reparado. Você viu qual é a promessa para Laodiceia? Assentar comigo no trono. Oi? Você prometeria para um povo desse uma promessa assim: se você se arrepender, se você mudar essa postura, se você sair da sua arrogância, eu quero te trazer para o lugar do arrependimento, eu quero te trazer para o centro do meu amor, eu quero te trazer para a intimidade comigo, eu quero te trazer para o fervor. E tem mais uma coisa, sabe o que eu prometo para você? Você vai se assentar comigo no trono, é um lugar de autoridade. Que é isto? Eu fiquei escandalizada. Fiquei chocada, gente. Estou falando sério. Falei, Deus, você tem certeza que o Senhor prometeu isso? Podia ter sido outra coisa.
Porque você vai prometer para a pessoa que se acha, para a igreja que se acha, ela sentar no trono? Talvez aquela igreja precisasse passar por um período, por um processo, para estar preparada para estar em lugar de autoridade. E quantas vezes a gente rejeita os vales, a gente rejeita os desertos, a gente coloca a culpa em Deus e o mundo inteiro, e o diabo tantas vezes tem culpa mesmo. Mas o que importa é o seguinte: Deus continua sendo todo-poderoso, Deus continua sendo onisciente, Deus continua sendo onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Não há deserto que não acabe, não há vale que não tenha fim, mas com Ele, ainda com tribulação. Segundo ponto que eu anotei aqui. Já falei um monte de coisa. O conforto de Laodiceia. É uma igreja que representa apostasia. Tem um comentário, eu não lembro aonde, que diz assim, que ela reconstruiu, passou por um terremoto, e que ela reconstruiu a cidade, e ela não quis ajuda do império, porque ela tinha recursos próprios. E sabe uma coisa sobre a Filadélfia, não sei se eu já falei? A Filadélfia era uma igreja que ficava numa pequena cidade, cheia de vinhedos, e ela passava por constantes terremotos. Você está identificado? Está passando por terremotos? Quando você não precisa de ajuda para reconstruir, a sua tendência é que você faz, que você sabe tudo, né? Para que eu preciso nem de Deus? Mas quando eu não tenho recurso, quando eu não tenho nada, quando os terremotos são constantes, oh Jesus, quando a minha força é pequena, nosso problema não é ter pouca força, não, é ter muita. Eu tenho falado sobre isso, gente. O nosso problema não são as nossas convicções, mas nossas dúvidas, nossa incredulidade. Deus não tem problema com a sua incredulidade, com a sua falta de fé, com a sua pouca força, nem com a minha. Graças a Deus, Ele é Deus. Eu demorei anos na igreja para entender isso, porque eu me converti numa igreja que se alguma coisa fosse mal na sua vida, você estava em pecado, né? Eu me converti numa estrutura assim. E até que eu comecei a ler. Conhecimento liberta, gente. Eu comecei a ler, e eu comecei a ver os homens de Deus que tinham várias crises de incredulidade. Tem um físico até, né, que eu esqueci o nome dele, que ele fez lá ele chegou à conclusão de forma física e matemática que valia mais a pena ele crer no céu e inferno do que não crer. Porque se ele cresce, ele não ia perder muita coisa, mas se ele não cresce e existisse, ele perdia tudo. O matemático, na época do cartesiano também, que eu esqueci o nome dele. Pascal, exatamente, o físico. Agora eu me perdi de novo, mas eu vou voltar. Não, fui eu mesma, foi você não. Então, Laodiceia era uma igreja arrogante, autossuficiente, uma cidade rica. É tudo que a gente quer, né? Vem paz, uma cidade rica, que beleza, gente, dinheiro na conta, os meus problemas resolvidos, posso até ajudar os outros, né? Assim, olha, indústria, olha quantos empregos eu vou dar para as pessoas, olha, cura, ninguém vai ficar doente mais, olha quantas possibilidades aqui. E eu vou viver bem, numa vida de conforto, separada do Senhor. Porque eu vou dizer com toda sinceridade, querido, se eu não tivesse as lutas que eu tive ao longo dos anos, e eu só estou entendendo isso agora. Eu não estava tão apegada a Ele como eu sou. Porque às vezes pode não ser a sua luta pessoal, mas quando eu saio do meu lugar de autossuficiência, de arrogância, a dor do outro, a luta do outro, vai me incomodar, porque não é possível que a igreja seja uma igreja que pregue tanto sobre valores morais e seja tão conservadora e se importe tão pouco se as pessoas vão para o céu ou para o inferno. Não é possível que a gente pregue tanto que Jesus é o pão e a gente não condoa o nosso coração de saber que milhares de pessoas ainda morrem de fome. Não é possível. Por que isso acontece? É possível, porque acontece com a gente, né? É assim ou não é? Você está conduído com isso? De vez em quando. Alguns de vocês, não vou nem falar de nós, porque eu preciso que o Senhor me alcance. E que me dê lágrimas o tempo todo. O tempo todo. Porque motivos não faltam. Alguns de vocês eu sei que abrem a boca
E já começou a chorar, pedindo misericórdia ao Senhor, por pessoas que vocês nem conhecem, por situações que vocês nem imaginam, e vão sendo conduzidos pelo Espírito. Mas quem dera que toda a igreja de Jesus, nesse tempo, nessa terra, fosse assim. Eu creio que o Senhor quer sacudir essa estrutura de Laodiceia nesse tempo. A igreja não tinha heresia, não tinha escândalo, não tinha imoralidade, mas tinha conforto. O título da palavra é o conforto precisa ser confrontado. Sabe como é demonstrado o meu reconhecimento da minha necessidade de Deus? Diga assim, na minha rotina de vida. Não dá para ser mais ou menos. Gente, como você pode dizer que você depende de Deus? Que você conta com Ele, que você é fraco, se você minimamente não tem uma vida de oração, de leitura da palavra, se eu não tenho, mas se não é minha prioridade, não é uma palavra de condenação. Eu espero que seja uma palavra de luz para nós. Eu falo, Senhor, eu preciso acordar de madrugada e eu não consigo. Não consigo acordar de madrugada. Eu falo assim, eu queria acordar de madrugada, tipo 3 horas da manhã. Aliás, eu vou fazer a proposta pro meu marido para a gente acordar junto, quem sabe. 2 vezes na semana. Vou começar com 1 vez, 2 vezes na semana. Vamos? Pois é, eu já ia fazer essa proposta. Eu falei, bom, foi sem brincadeira. Eu falei, eu preciso e eu não estou conseguindo. Eu preciso e eu não estou conseguindo. Aí eu falei, vou combinar com alguns irmãos de fazer uma chamada de vídeo. Exatamente, exatamente. E tem hora que a gente está buscando e nada acontece, né? Você não está sentindo nada, mas você está ali, e Ele está lá, com a presença, Ele continua andando no nosso meio. Não dá para ser mais ou menos. Sabe qual é a tendência do fogo? Diga assim, é apagar. Olha que isso é uma tristeza. A Laodiceia se via de um jeito e Jesus a via de outro. Misericórdia. Ela tinha tudo que nós acharíamos, inclusive, que seriam sinais da bênção de Deus, que a gente olha para a vida das pessoas e diz assim, nossa, como fulano é abençoado e eu não. Eu estou passando aqui nessa prova, o fulano lá, está tudo dando certo. Não estou falando que não é para dar certo na sua vida e que não é para ter vitória, amém? Não é isso que eu estou falando. Eu creio firmemente nisso. Eu creio em milagre, creio em cura, com toque de Deus. Creio em dinheiro entrando na conta e, tipo, uma pessoa que você nem conhece, e Deus me deu um sonho e aconteceu. Eu creio em milagre. Eu creio de alguém batendo na sua porta e falando assim, eu estou aqui com a escritura, só falta você assinar, porque esse apartamento é seu. Eu creio nisso. Gente, eu creio nisso. Eu já vivi algumas coisas parecidas com isso. Eu creio nisso. Mas esse não é o motivo. A gente não foi salvo para isso. Ah, Jesus. A confissão da igreja era, estou rico e abastado e não preciso de nada. Não há necessidade de mudança, eu não preciso de transformação. Essa convicção, essa declaração é o centro do problema. Mornidão, complacência, conforto, significa perigo. A igreja complacente. Você sabe de uma coisa? Quando Jesus está do lado de fora batendo, fala de graça. Olha isso, gente, ele bateu do lado de fora. Se você fosse Deus, aliás, não precisa nem ser Deus, se você fosse um pouquinho mais assim, você não ia dar mínima, né? Ele está do lado de fora batendo. Mas fala de responsabilidade pessoal também. Batendo. A batida muitas vezes podem ser circunstâncias. Está vindo o vale, está vindo a dificuldade, está batendo, e você nada. Responsabilidade pessoal, precisamos responder, não é tudo, não é Deus quem faz tudo, Ele já fez, né, gente? A resposta é minha. Mas quando Ele entra, Ele tem comunhão. Olha, gente, Ele quer ceiar comigo, com você.
Você gosta de cear com pessoas arrogantes? Você gosta de sentar com gente que se acha? Vamos falar a verdade. É um embate às vezes, né? É desagradável. Mas Jesus não tem problema. Ele quer ter comunhão. Precisa de arrependimento, precisamos de arrependimento. Então tem uma proposta. Cadê? Eu coloquei aqui. Nossas maiores preocupações costumam girar em torno das dificuldades dos vales. Mas o nosso foco deveria ser ver, ouvir e responder ao Senhor, até o ponto de fazer e falar como Ele. Vocês lembram o que eu falei? De Isaías, de Ezequiel. A proposta, terceiro ponto. O Senhor propõe a solução. Qual é a solução? Diga assim, arrependimento. Mudança de vida. Para a riqueza, ele propõe o ouro, a regeneração, a natureza de Deus. Ele diz assim, olha, você não é rico não, mas aqui está a minha natureza, a minha regeneração para você. Para cobrir a sua vergonha, você acha que essa lã aí está dando conta, mas não está não. Eu proponho vestes brancas de santidade e de justiça para você. Para curar a sua visão, eu proponho um colírio, que os seus olhos sejam iluminados pelo Espírito. Você quer? Eu quero. A verdade de Deus é que era aquele povo que era pobre, nu e cego, na perspectiva do Senhor, não conseguia enxergar o seu estado real. Mas Deus já tem solução, mas é necessário o reconhecimento. Naquela cidade mercantilista, naquele grande centro, Jesus se apresenta como o vendedor, mercador, e aconselhando. Ele não está ordenando. Ele não está ordenando, ele está aconselhando, ele continua aconselhando. Ele continua dizendo assim, eu quero te dar conselho debaixo das minhas vistas. Não sejas como a mula, como o cavalo, sem entendimento, Salmo 32. Que se não tiver cabresto, não obedece, mas eu quero te dar conselho debaixo das minhas vistas. Sabe como Deus quer nos conduzir? Debaixo das vistas dEle, debaixo, ouvindo a voz dEle. É por aqui, vai por ali. Ali não, volta um pouco. E quando eu não sei nada, eu vou para a presença. Tanto a maioria das vezes, né? Eu não sei nada. O tempo todo eu estou na presença. Senhor, eu não estou ouvindo nada. Senhor, eu não estou vendo nada. Senhor, o que eu estou sentindo é isso. Porque o arrogante, o orgulhoso, ele não é sincero. Né? Tantas vezes está tudo bem. Mas quando eu sei que eu tenho pouca força, significa que eu sei que eu tenho muita necessidade. São muitos os tremores e os terremotos. Eu vou para a presença, do jeito que eu sou, com a estrutura que eu tenho. Deus não nos rejeita. Cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito, cada um tem uma estrutura, cada um tem uma história, cada um tem as suas dores. Mas nós precisamos buscar o Senhor e buscar um lugar de arrependimento e parar de nos rebelar em situações que Deus tantas vezes quer tratar conosco. Tantas vezes Ele quer tratar conosco. Tantas vezes, sabe gente, no meio dos vales, tantas vezes eu falei assim, Senhor, eu estou me sentindo abandonada. Senhor, se deixou acontecer isso, eu não estou acreditando. Onde o Senhor estava? Quando eu estava fazendo isso para o Senhor. Senhor, o Senhor sabia que eu não estava enxergando, por que o Senhor não me mostrou? Não é assim que você se sente? Os mais velhos sabem muito bem do que eu estou falando, porque quanto mais velho você fica, mais você olha para a sua vida e você fala assim, meu Deus, onde eu estava, Deus continuava no mesmo lugar. Habitando no alto e sublime lugar, mas habitando com contrito e com abatido de espírito, com quebrantado. Gente, duas coisas eu vejo claramente na palavra de Deus que agradam a Deus. Uma é a fé. Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que dele se aproxima, creia que nele existe, se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Outra coisa, ele diz lá no Salmo 51, sacrifícios agradáveis
a Deus são coração quebrantado e contrito. A esses Deus não despreza. Tem outras coisas que agradam a Deus, mas essas duas coisas eu sei que agradam. Então, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que se rende, um coração que diz, que se joga e fala assim: Senhor, eu não sei nem quem eu sou, eu não sei qual igreja eu sou, eu não sei. Eu falei, Senhor, e agora? Eu não sei não, será que eu estou desse jeito? Me achando? E não estou enxergando quem eu sou? Faz o que o Senhor precisa fazer na minha vida, porque eu quero estar perto de Ti. Voltemos para Isaías, voltemos para Ezequiel. No meio das dificuldades, e não foram poucas, gente, profetas, os profetas do Antigo Testamento, misericórdia. João Batista também, né? Perdeu até a cabeça. E Isaías, a tradição diz que ele foi cerrado ao meio. Né? Pois é. Eu não estou preparada para isso ainda. Mas eu tenho certeza. Meu marido é mais espiritual, ele está assim, eu imagino que ele está pensando, né? Que ele não está preparado para isso ainda, mas eu fico imaginando, né? Não, mas se o Senhor permitir, a gente vai estar pronto. Na hora que Deus não dá a prova sem o escape, né? Sem a medida. Ai, Jesus, estou quase acabando, gente. Eu já falei sobre isso, mas é importante. A proposta para a igreja de Laodiceia é feita com base no amor e por isso vem com disciplina para levar a igreja ao seu lugar, a autoridade com Cristo. Então, é um chamado à lucidez. Agora, sabe uma coisa triste? A igreja de Laodiceia desapareceu e hoje só tem ruínas. Quarto ponto e último ponto, que eu já falei um bocado, né, sobre a igreja, o desconforto. Eu chamei o quarto ponto de desconforto. A igreja de Filadélfia estava numa cidade pequena e estava sujeita a frequentes terremotos, mas ela tinha promessas. Porta aberta que ninguém pode fechar, honra, proteção, segurança e a promessa de que Jesus viria sem demora. Em meio aos terremotos, com pequena força e lutas, essa igreja se manteve fiel. Outras histórias de desconforto. Vocês lembram de Abacuque? Abacuque se lamentava. Vai lá para o livro de Abacuque, é lindo o livro de Abacuque, né? É lindo, virou até música, mas a situação não era nada bonita, nada. Se você ler, você vai falar, uau, né? Deus estava falando que os babilônios iam vir, iam destruir tudo. E Abacuque estava assim, por que Deus? Até quando Deus? Então, Deus, e ele estava ali questionando, não tem problema você questionar, né? O problema é o afastamento, o problema é que quando eu questiono, significa que eu preciso de resposta, né? Que eu sei que ele pode me dar a resposta. E aí, Deus começa a falar com Abacuque lá, então, Abacuque, vai para a torre de vigia e fica lá. E aí, Abacuque tem aquela visão, né? Aquela frase, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. E Deus começa a responder, e daqui a pouco Deus vai falando com Abacuque, você vai vendo o livro desenvolvendo, e na minha avaliação e na minha visão, Deus fala assim para ele, ó, essas são as minhas palavras, tá, gente? Tá ruim, Abacuque, mas vai piorar. Essa é a minha visão. Mas sabe o que ele termina o livro falando? Ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda assim exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que não haja vaca nos currais, ainda que dê tudo errado, ainda que nada aconteça, eu ainda assim exultarei, exaltarei o Deus da minha salvação, é Ele que me faz andar com os pés como de corça nos lugares altos. Depois você lê o texto direito lá, é por aí. Por quê? Porque eu e você estamos numa peregrinação nessa terra. Nós somos peregrinos, estrangeiros. Você foi chamado para ser nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos nesse tempo passando por aqui. O nosso destino é o céu. Mas você e eu precisamos caminhar de forma coerente, caminhando com o nosso destino o céu. Nós precisamos nos lembrar que nesse tempo,
nesse tempo, vale da decisão, multidões no vale da decisão, céu ou inferno, céu ou inferno. É melhor ficar no vale, é melhor ficar no deserto, é melhor, desde que o Senhor esteja nos levando, desde que o Senhor esteja passando conosco, e vamos sair. Se o Senhor nos leva, Ele nos tira. Se o Senhor nos permite determinadas circunstâncias, a glória dEle vai ser manifestada, porque eu e você fomos gerados e chamados, assim como toda a criação, para vivermos para o louvor da glória de Deus. Então é do interesse de Deus que o milagre aconteça na sua vida, que a manifestação do poder te alcance, que a regeneração te alcance, que a transformação mude você, a sua casa e tudo aquilo que diz respeito a você. Você crê nisso? Eu creio nisso, mas eu vou andar, o meu anseio vai ser andar com os olhos nele, agarrado nele, apegado às promessas, apegado a voz. Meu Deus, em nome de Jesus, fecha os seus olhos nessa hora, vamos orar. Vamos orar, Senhor, nós precisamos que os nossos olhos sejam iluminados, Senhor, o nosso entendimento seja iluminado, os nossos olhos espirituais sejam iluminados. Nós precisamos que onde há morte, haja vida, onde houve vida e a morte, haja ressurreição. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, te pedimos perdão. Senhor, por todo endurecimento, te pedimos perdão, Senhor, porque vivemos a nossa vida de forma rotineira e nós desejamos conforto, nós desejamos, Senhor, viver uma vida apática, tantas vezes tranquila, esperamos passar. Meu Deus, nós te pedimos perdão, porque o Senhor nos chama à responsabilidade, mas tantas vezes nós estamos dormindo. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, eu sei que é só o Teu Espírito, Senhor, que pode trazer, Senhor, uma mudança real nas nossas vidas. Nós queremos te pedir, Senhor, nessa manhã, que o Teu Espírito nos vivifique, que o Teu Espírito fale conosco, que o Senhor mostre para nós quem nós somos, Senhor, em que ponto nós estamos, que o Senhor sacuda as nossas vidas. Senhor, nós precisamos disso, meu Deus, nós precisamos. Senhor, existem tantas pessoas que precisam, Senhor, da vida, estão perto de nós, próximas de nós, mas quando elas olham para nós, elas veem o mesmo comportamento. Senhor, tantas vezes temos sido, Senhor, cisternas rotas, que não tem água. Meu Deus, tantas vezes, Senhor, não temos o que dar para o outro. Os nossos lábios, Senhor, falam palavras vãs, palavras simplórias, sem sentido até. Tantas vezes a gente concorda, Senhor, com discursos. Meu Deus, sacode a nossa estrutura. Por favor, Senhor, sacode a minha estrutura, Senhor. Senhor, usa as nossas vidas, Senhor, nós que possamos dizer, Senhor, queremos te ver, Senhor, que possamos te vendo, Senhor. Certamente nós veremos o nosso pecado, Senhor, porque, Senhor, o arrependimento não está em nós. Não existe capacidade em nós de enxergar, Senhor, não existe, Senhor, de ouvir, de ver, não existe, Senhor. Meu Deus, não existe. Não há capacidade em nós, Senhor, de nós vermos, Senhor, como o Senhor vê. Não há, Senhor, não há. Nós confessamos as nossas misérias, Senhor, confessamos, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor. Queremos te agradecer por todas as vezes em que situações difíceis tem sido a manifestação das tuas misericórdias na nossa vida, para nós não desviarmos da fé, para nós estarmos mais perto de ti. Meu Deus, só quem te conhece entende isso.
Senhor, porque o Senhor quer o conhecimento de Deus e não sacrifícios. O Senhor quer misericórdia e não holocausto. Ah, Senhor, Senhor, Senhor. Oh, Jesus, fique de pé nessa hora, querido. Comece a orar com a pessoa que está do seu lado. Comece a orar junto com ela. Enquanto você vai sendo ministrado pelo Espírito. Sensibilidade, Senhor. Nos cura da cauterização, Senhor. Nos cura, Senhor, da cauterização. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração seus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus.
até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até. Suas vozes declaram: fere meu coração, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Declare mais uma vez: fere meu coração, fere meu coração com uma ferida de fome. Deixa isso entrar dentro do teu coração. Deixa o Senhor tocar. Deixa Ele tocar. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou parar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante dele. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu não descansarei por zelo por ti. Aumenta o zelo, aumenta o zelo, aumenta o zelo, aumenta o zelo, aumenta o zelo pela presença. Aumenta o zelo por ti. Oh, aumenta o zelo pela palavra. Aumenta o zelo. Aumenta o zelo por ti. Aumenta o zelo por ti. Aumenta, aumenta.
Jesus. Purifica a igreja, Jesus. Ah, Jesus. Jesus, converte o nosso coração a Ti. É o Senhor que pode convergir, Senhor. Nos levar para a direção certa. Queremos aprender de Ti, Senhor. Que és humilde de coração para encontrar descanso. Oh, Deus, nos ajude a encontrar o descanso do propósito. Porque sabemos que em meio às lutas e batalhas estaremos guardados. Leva-nos, Senhor, a verdadeira conversão do nosso eu, Senhor, da nossa vontade. Leva-nos, Senhor, a esse quebrantamento, tira a nossa força. Tira a nossa força, Deus. Sabemos que Tu nos ama, que Tu desejas a Tua igreja, Tu és apaixonado por ela. Senhor, nos revela quem Tu és. Que possamos encontrar em Ti a nossa maior paixão, nosso maior desejo, nosso maior amor. Que tudo perca o brilho, Senhor, por causa de Ti. Senhor, nos ajude a ter uma teologia que sai do confessional, daquilo que confessionamos, daquilo que confessamos, Senhor, e possa ser uma teologia funcional, prática. Não queremos ser essa igreja morna, Jesus, confortável. Não, Senhor. Queremos estar prontos, Senhor, para defender aquilo que Tu já deixaste, para viver, para levantar, Senhor, as armas, Senhor, pelas quais nós teremos que lutar nas batalhas, nas milícias, nas lutas. Nos leva a esse coração, Senhor, dependente, obediente. O meu coração, Senhor. O meu coração, Jesus. Como pastor dessa casa, que o Senhor é o pastor dela. Essa casa só tem um pastor, que é o Senhor. Todos nós somos ovelhas do Teu pastoreamento, Pai. Mas ajuda-me, Senhor, como pastor e líder dessa casa. Senhor, Às vezes olhamos e quando falamos para o Senhor, falamos das nossas necessidades. E o Senhor está querendo compartilhar conosco as necessidades do teu coração. Porque o que tu tinhas que fazer, tu já fizestes. Mas o que tu tens ainda para realizar nessa terra, o Senhor quer realizar através da tua igreja, do teu povo.
Mas, Senhor, se o nosso coração não for correto, convertido, oh Deus, não queremos ser achados, como Mateus 7 diz, dos versos 22 a 28. Em teu nome fizemos. Senhor, a tua igreja não é reconhecida pelo que ela faz, mas pelo que ela é. Senhor, o que nós fazemos não garante o que é. Por isso nós rogamos a Ti, que não queremos apenas expulsar demônios, falar novas línguas, pregar. Nós queremos ser achados por Ti, encontrados por Ti, como servos do Senhor, que ainda como livres, como os escravos, furavam a sua orelha e diziam: eu quero ficar aqui. Não queremos ir para nenhum outro lugar, ter nenhum outro resultado, Senhor, se não for perto de Ti. Se não for os resultados que o Senhor tem desejado, os resultados que o Senhor tem clamado. Ajuda-nos, Senhor, aqui nessa comunidade a sermos essa igreja relevante, Senhor, mas que sejamos relevantes para a nossa casa, para as nossas esposas, para os nossos filhos. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor tem o poder de fazer. Eu queria que nós pudéssemos sair daqui nesse primeiro dia da semana. Eu queria dar a você uma direção, que você orasse durante essa semana, no seu tempo, no seu dia a dia, para que o Senhor traga arrependimento ao seu coração, aos nossos corações. Porque uma igreja morna, ela acha que está fazendo tudo certo, não está incomodada com nada, com as pessoas que estão ao nosso lado, nós nos bastamos. É muito bom vir para a igreja, mas o melhor e o bom seria que a gente fosse igreja lá no nosso trabalho, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, na nossa casa. Porque entre tantos textos da Bíblia, Mateus 7, de 22 a 28, sempre me intrigou. Porque parece que Jesus está dizendo que pregar, expulsar demônio, falar nova língua, parece que é errado, porque ele diz: vocês fizeram isso tudo e afastavam de mim porque eu nunca vos conheci. Parece ser incoerente ou não? Só você pensa assim? Ou melhor, só eu penso assim? Eu ouvi um pastor falando sobre isso, eu falei: agora sim. Obrigado pelos pastores, que Deus tem revelado tantas coisas. Quando ele falou isso aqui, eu entendi. Mateus 7 trouxe muito mais clareza para mim. E esse texto fala sobre justiça e iniquidade. Eu quero encerrar dizendo para você que sugere essa semana para você um temor, gere a você um arrependimento. Escute essas duas frases que estão associadas uma à outra. Justiça é fazer tudo o que Deus mandou para ele. Iniquidade é fazer em nome dele para você. Eu vou repetir. Quando eu ouvi isso, eu acho que eu preciso, mais do que repetir, é entender que justiça é fazer para Deus o que Ele mandou.
iniquidade é fazer em nome dele para nós. Então a gente pode pregar, a gente pode falar, a gente pode expulsar demônio, e Jesus não nos conhecer. Isso precisa gerar temor no nosso coração. E eu não estou falando aqui, sabe, de a gente ficar para baixo. A exortação, ela nos chama, sabe, de baixo para cima. É Jesus nos erguendo, é Jesus nos levantando. Nós não falamos isso para condenar você, nem nós. Nós já estamos condenados sem eles. Porém, com Jesus, nós já estamos, meu irmão, sabe, apaziguados. Não é essa a questão. A questão é como nós estamos demandando a nossa vida e a nossa história. E o problema é que muitas vezes nós, como cristãos, temos ouvido e temos aprendido que talvez o maior risco de um cristão é quando ele começa a ter êxito em um monte de coisa. Ele pode achar que isso é a bênção de Deus, e às vezes não é, irmãos. A bênção de Deus, ela traz a direção, o propósito de Deus. Se nós encontrarmos o propósito, nós teremos com a clareza a bênção de Deus em todas as áreas e setores da nossa vida. Repita comigo: justiça é fazer tudo o que Deus mandou para Ele. Iniquidade é fazer em nome dEle para você. Então nós, como cristãos, que nos movemos em tantas áreas dentro da igreja, música, viu, músicos? A gente pode estar tocando, cantando, mas às vezes não é para Ele, é para nós mesmos. Isso tem que ter temor no nosso coração. Não é esse altar, é esse altar. Porque todo altar vai receber uma oferta. E se tem uma oferta, para que Deus que está sendo oferecido? É o Deus eu? Ou são meus ídolos? Que essa semana o Espírito fale conosco. Ou melhor, continue falando conosco, amém? Gerando realmente quebrantamento, mudança. Meu irmão, você não consegue promover mudança, não. Você pode até se esforçar, isso é a sua parte, isso é a minha parte. Mas a mudança quem promove é Ele. De um coração quebrantado, rendido, dizendo: Deus, eu não sei como faz, mas eu quero. Deus, eu sei que é bom ficar tranquilo, mas eu não quero ficar tranquilo. Eu quero sair desse lugar, porque tá em jogo mais do que a minha vida. Tá a minha família, tá as pessoas que me rodeiam, tá essa sociedade. Amém? Amém, queridos. Deus abençoe vocês, a semana de vocês. E eu queria lembrar, que foi algo que a gente não lembrou, mas é muito importante, que alguns talvez tenham visto no grupo ou na lista de transmissão, outros nem perceberam. Terça-feira, o Rafael, marido da Nathalie, Rafael Reck, numa parceria, né? Não sei se é parceria que a gente pode chamar. Então, pessoal, a gente vai fazer uma ação aqui na terça-feira, junto com o governo do estado. A gente vai estar abrindo a igreja, na verdade. O Detran vai estar tirando segunda via de carteira de identidade. Se você precisa de segunda via de identidade, é de graça, é gratuito. Só precisa chegar no horário. O horário de entrega de senhas é entre 9 da manhã e 11. Certidão de nascimento, óbito, casamento, segunda via, você vai pegar isenção. Procon, enfim.